Gabriel Bardini. Eu estava falando com o Gabriel aqui, e aí é o Rafael Bardini que tá aqui. Bom dia, Rafa. Bom dia, Deb. É outro anjo, Deb. É outro anjo, é verdade. Com certeza. É o meu anjo. Um beijo, meu amor. Aliás, Rafa, seja bem-vindo mais uma vez aqui no nosso programa, que é sempre uma alegria receber você aqui, viu? Ô, querido, eu que te agradeço. Bom dia a vocês, ouvintes aqui da rádio, ouvintes do programa de mulher. Quero, antes de mais nada, mandar um abraço pro Cido, que é um amigo meu e que te assiste sempre. É mesmo? E duas vozinhas minhas, que é a dona Ercília e a dona Shirley, que também escuta você aqui, adora você. Um beijo pra todos eles. Dona Shirley, beijão, dona Ercília, Sidão, obrigada pelo carinho. Um beijo pra vocês todos aí. Obrigada sempre, tá? Pelo carinho e pela audiência. Às 8h19, a gente começa o nosso bate-papo com o Rafa, que é sempre legal quando o Rafa vem. E claro que o Rafa trouxe o tarô, porque se o Rafa aparecer por aqui sem o tarô, né? Vocês me matam e matam o Rafael também. É verdade. Então você pode mandar aqui sobre o que você quer saber, porque hoje nós vamos ter tempo suficiente pra gente atender todo mundo. Então você pode mandar aqui. Ô, Rafa, o que as pessoas podem perguntar, por exemplo, pro tarô? Bom, Deb, o tarô, eu nunca vou trabalhar com ele dizendo sim ou não. Então, respostas de sim e não é uma coisa que o tarô não vai te responder. Certo. Então, ele vai te mostrar uma orientação de posturas interiores que você tem que tomar, que você tem que mudar. Ele vai mostrar, às vezes, alguma situação que está acontecendo. E aí, muito vai do meu sentir. É a hora da interpretação mesmo que eu vou sentir. Mas você pode perguntar de tudo. O que eu sugiro? Traga um tema. Qual é o tema da sua vida que você precisa de um esclarecimento? Então, por exemplo, puxa, meu financeiro, eu não sei o que fazer com ele, eu queria uma orientação. O que o tarô me fala? Então, você fala financeiro, família, relacionamento, alto amor, depressão, doença, sei lá. Você usa o seu tema aí que você precisa e traz bem pontual pra mim. E um tema por pessoa, né, Débora? Um tema por pessoa, minha gente. Senão a gente não dá conta, tá? É. Senão a gente não dá conta. Deixa eu mandar um abraço ao Serginho, que tá aqui. Ô, Deb, linda mensagem de hoje. Vou retransmitir. Ô, Serginho, a partir da 1h da tarde já vai estar lá no meu canal do YouTube, tá? Daí você pode pegar lá e retransmitir pra quem você quiser. E eu agradeço desde já. 8h21. Mas antes da gente começar a abrir o tarô, eu quero, Rafa, que você fale um pouquinho pra gente sobre a criança interior. Porque muito se ouve falar disso hoje, muito fala-se da criança interior. E eu queria que você, como terapeuta, explanasse pra gente o que é a criança interior, o que é esse processo de cura da criança interior. Porque às vezes a gente fica meio confuso, né? Achando que criança interior é algo fora da gente. Então eu queria que você explicasse um pouquinho, explanasse pra gente sobre isso. Tá, então criança interior, então é dentro de você. Começamos aí. Bom, Deb, de uma forma muito mais racional, tá? Vamos falar mais racional. O que acontece? Tudo aquilo que nós vivemos do zero, ou seja, desde a nossa fecundação, até antes, né, da nossa fecundação, no momento da fecundação, enquanto gestando ali no útero de nossa mãe, tudo que nossa mãe vivenciou, todos os hormônios que nossa mãe sentiu, todas as emoções que fluiu por ela, através dela, nós estamos ligados com a nossa mãe através do cordão umbilical, todo o sangue dela circula em nós, então todo o hormônio dela também vem para nós. Isso vai trazendo o quê? Armazenamento de memórias que eu chamo de vivência. Então eu tô vivenciando algo com a minha mãe. Então, tô sendo gerado. Vai gerando memórias. Depois nasci. Então, do 0 aos 7 anos, tudo o que eu armazeno de informação através do espelhamento, que é o que? Eu vejo o que minha mãe faz e eu faço igual, porque eu aprendi que isso é o correto fazer, né? A gente faz igual pra se sentir até pertencendo à nossa mãe. Porque quando a gente faz algo que a nossa mãe não gosta, o que geralmente, hoje em dia isso tá bem diferente, mas o que antigamente acontecia? A gente apanhava. Sim, muito. E a gente tem que fazer o que eles gostam e a gente ganhava o quê? Benefícios. Sim. Né? Então, através de recompensa, a gente ia sendo doutrinado. Então, do 0 aos 7 é a nossa mãe, dos 7,5 aos 8 aos 14 é a visão pai. Então, se eu sou homem, eu entendo que ser homem é como meu pai foi. Se eu sou mulher, eu entendo que ser mulher é como minha mãe foi. Olha quanta coisa a gente vai armazenando, Débora. Sim. E aí, enfim, vou pra vida. Aí a aborrecência. Por que a adolescência é tudo muito rebelde? Porque você começa a olhar quem sou eu. Até agora eu vi quem é minha mãe, até agora eu vi quem é meu pai. Vivi a vida deles, vivi o estilo deles, mas agora eu quero ser quem eu sou. Sim. Então por isso que vem todo esse processo. Então a nossa criança interior
nada mais é do que essas memórias da nossa infância. Certo. Todas as alegrias, todas as tristezas, todas as raivas, tudo que você vivenciou na sua infância ainda existe dentro de você, vivo. Então a criança interior, ela não é algo ilusório, ela não é algo místico, ela é algo real. É uma memória, é uma informação que está gravada no seu inconsciente. E que, olha, Deb, às vezes a gente vê muitos homens de poder. Dá uma olhada aí nos homens de poder do planeta. Certo. Eles tomam atitudes infantis. Sim. E existe memes disso até hoje, fazendo essas piadinhas. Por quê? Porque existe uma criança interior que está tomando conta da vida dessa pessoa. Certo. E a gente acha que é nós, adultos, fazendo, escolhendo, decidindo. E não. Todas as nossas escolhas e decisões, baseadas nas nossas vontades mais viscerais, vamos dizer assim, é a nossa criança que ainda está em busca de ser vista pelos pais, de ser amada pelos pais, de ser acolhida pelos pais, que lá na infância nós não fomos. Sim. Dói demais, ainda dói. E essa criança ainda existe. Então, é importante, sim, olharmos para isso e acolher essa nossa criança interior. Essa criança, ela nunca deixa de existir, né, Rafa? Ela sempre vai existir, sempre vai nos acompanhar. Agora, o que muda é a forma como eu vejo e como eu lido com essa criança. Exato. Por quê? Como que os nossos pais lidou com a gente? Bateu em nós, nos castigou. Sim. Muitos pais, homens, abusou dos seus filhos. E isso é muito comum, Sim. infelizmente. Sim. Ainda hoje é. Ainda hoje é. Mães que abandonam seus filhos, enfim. Sim. Tudo que os seus pais fizeram pra você, você entendeu que isso é amor. Olha o que acontece com a gente, hein? Por mais que foi horrível que os seus pais fizeram pra você, você entende que aquilo foi um ato de amor. E você continua a fazer isso com você mesma. Então, toda vez que a sua criança interior se manifesta e fala assim, eu quero brigar, porque eu tô com raiva dessa pessoa, porque essa é a criança. Eu quero brigar porque eu tô com raiva dessa pessoa. O que você faz? Você não vai brigar, você vai ter que ficar quieta aí. Nós temos que ser bons, senão a gente não vai ser amado pelas pessoas. E aí a gente reprime essa criança e é como se nós colocássemos ela de castigo de novo. Sim, sim. E essa dor dela fica gritante aqui dentro de nós. Então isso é um pouco do que se fala sobre positividade tóxica. É quando vem a vontade de você fazer algo, por exemplo, expressar uma raiva, cara. Por que eu não posso expressar minha raiva? É claro que eu tenho que saber não ser agressivo fisicamente, mas eu posso expressar, se essa é a minha verdade do momento. Por que eu não posso ser quem eu sou? Sim. Porque lá na infância nós aprendemos que nós não somos certos, nós somos errados. Sim. Nós temos que ficar se consertando. Você sabe que tem um filme muito bom sobre isso, que chama 7 Minutos Depois da Meia-Noite. Assistiu? Não. 7 Minutos Depois da Meia-Noite. Nossa. É um filme maravilhoso. Não tem no Netflix, mas tem no YouTube. Dá pra assistir por R$2,90, se eu não me engano. E tem também nesses outros sites que tem de filmes online, enfim. 7 Minutos Depois da Meia-Noite. Vê se você acha aí, Cleitão, a imagem. Porque é uma árvore que fala com uma criança. E uma criança que está prestes a perder a mãe. Uau. E é um filme maravilhoso. E assim, os ensinamentos dessa árvore são ensinamentos assim que você fala, muito atual. E a árvore tem o arquétipo da sabedoria. Sim. A árvore tem o arquétipo da ancestralidade. Olha que lindo. É a simbologia do... Exatamente. Então, nós assistimos, eu e Gabriel, e a gente, né, remeteu a gente exatamente isso, a questão de ancestralidade por conta de raízes, a árvore, raiz, enfim. E aí, olha lá, 7 Minutos Depois da Meia-Noite. É exatamente esse filme maravilhoso, vale super a pena assistir, porque fala exatamente um pouco do acolher essa criança, do acolher como a gente é, porque na verdade o garoto, ele não se acolhe, ele tem medo, né, de mostrar quem ele é, tem medo da própria verdade. E, na verdade, no final, ele precisa mostrar a própria verdade para que ele possa liberar o caminho para a mãe. Então, é lindo, gente, é maravilhoso. Assistam 7 Minutos Depois da Meia-Noite. É um filme maravilhoso e fala exatamente disso. E me remeteu muito a essa questão da criança interior. E acho que talvez por isso que tenha me tocado tanto para falar disso aqui hoje, Rafa. Sim, e é muito importante, Deb, Sim. muito importante. Sim. Mas e como eu faço, Rafa, de repente, para eu perceber? Porque às vezes as pessoas acabam não percebendo que é a criança que tá
querendo ser vista, querendo ser acolhida, querendo ser aceita. E como é que eu faço nessa questão? Me fala, como é que eu trabalho com isso? Nossa, vamos lá, né? Vamos ver se eu dou conta de explicar, se eu vou saber expressar. Realmente, Deb, a gente nunca sabe se a gente não está atento. Certo. Atento ao quê? Atento a nós mesmos. Por quê? Qual é o nosso condicionamento, Deb? Ficar o tempo todo olhando lá fora. O que seria lá fora? Eu estou olhando agora, por exemplo, para a Deb. Então eu fico analisando a Deb, eu fico comparando a Deb com as outras coisas que eu já sei, eu fico tentando ajudar a Deb, eu fico tentando criticar a Deb, ela tem que ser diferente, ai, a vida dela tá linda, a vida dela tá horrível. Nós fomos condicionados a falar muito do outro. Sim. Ou seja, a se projetar muito lá fora. E toda vez que eu me projeto lá fora, eu esqueço que eu estou aqui. E eu começo a viver a vida de outras pessoas. E aí eu vivo num mundo de ilusão. E a minha vida fica estagnada. Então, a gente começa a perceber isso. Minha vida tá estagnada? Eu falo muito das pessoas. Eu fico fofocando do vizinho. Cara, é porque você tá fora de você. Sim. E claro, a gente nunca aprendeu. Ninguém nos ensinou a fazer isso. Então, estamos aprendendo. Então, primeira coisa que eu falaria. Vai pra dentro de você e se observa. Como eu estou me sentindo agora? Depois que eu escutei essa mensagem da Deb maravilhosa, como eu estou me sentindo agora? Eu tô triste? Eu tô feliz? Sim. Eu tô magoado? Puxa, minha mente ainda tá lembrando do que já foi ontem. Briguei com meu marido ontem e minha mente ainda tá falando disso. A sua criança ainda tá apegada àquela história. Então, se observar e permitir ser aquilo que é. Então, tô triste. Aceita que você tá triste e sente essa dor. Para de esconder essa dor. Porque é o que os seus pais fizeram. Quando você chorou na infância, você apanhou ou ficou de castigo ou escutou aquele famoso engole esse choro. Quem nunca escutou isso? Engole esse choro, menino. Né? Homem não chora, que coisa mais feia, você é mariquinha. E quem que quer ser mariquinha? É verdade. Pra ser julgado, pra ser criticado, pra ser excluído do sistema? A maior punição, Deb, que você pode dar pra um ser humano é excluir ele. Não é prisionar ele. Por que aprisiona? Por que tem a solitária? Exclui ele de tudo. É o maior sofrimento. Porque o que nós queremos, na verdade, é só estarmos conectados uns aos outros. A gente não quer dinheiro. Não. A gente acha que quer dinheiro, a gente acha que quer viajar. O que a gente quer de verdade é um amor sincero. É uma conexão, é aquela famosa música, né? Não quero dinheiro, eu só quero amar. Porque é isso. Sim. Essa é a verdade. Só que até chegar nisso, nós precisamos olhar para nossa criança e acolher ela. Aquilo que os nossos pais não fizeram. Sim. Né? Como que eu faço? Na terapia, eu vou dando algumas orientações, né? Eu acredito que você vivenciou comigo um pouquinho disso. Sim. Um dos movimentos que eu faço, posso compartilhar aqui? Pode. Um dos movimentos que eu faço é o seguinte. Lembra de um momento da sua infância que foi muito ruim pra você. Então lembra disso. Vai lá, busca na sua memória aí. Puxa, nossa, um dia meu pai me castigou e eu era criança porque eu pedi uma bala, por exemplo. E ele me bateu porque eu pedi uma bala. Sim. E eu já escutei histórias nesse sentido, assim, de bobeirinha. Sim. Então volta nesse momento. Sente a dor dessa criança. Você como criança, como você se sente nesse momento da sua infância? Qual é o sentimento que tá ali? Então você vai explorar. Nossa, naquele momento eu senti muita raiva. Eu fiquei muito triste. Eu me senti angustiada. Eu me senti excluída. Eu me senti não vista, não amado, não amada. Observou, percebeu como você se sentiu? Agora sai da cena dessa criança. Assiste essa criança lá sofrendo como se fosse um filme. Olha de fora. E vai você, adulto, e abraça essa criança. Isso tudo de olho fechado. Deb, quando a gente faz isso, É maravilhoso. você não tem... Bom, você tem noção, sim. É transformador. É transformador, minha gente. É transformador. Porque, na verdade, a gente transforma tudo aquilo. Ressignifica, né? Que dói, a gente muda. Muda de lugar, né? A gente muda de lugar. A gente...
ressignifica. Eu acho que a palavra é essa mesmo. A gente ressignifica aquele momento, aquela lembrança. dor, aquela lembrança e traz pro hoje, onde a gente pode proteger a nossa criança, onde a gente pode abraçar e não acuar, e não cancelar, e não excluir, e não calar, né? A gente não precisa calar, Ouro. Hoje a gente não precisa calar nada. Eu brinco muito com o Gabriel que hoje eu posso chorar, então eu choro. Choro e choro mesmo. Por quê? Porque muitas vezes eu tive que chorar escondida no chuveiro, chorar de noite. Não quero mais esconder nada, quero chorar e chorar mesmo, se eu tiver com vontade. Claro. Chorar de alegria, chorar de tristeza, né? Eu acho que a gente tem que mudar e ressignificar muita coisa da nossa vida, né, Rafa? Eu acho que isso é o mais importante. E quando eu, Deb, descobri e reencontrei a minha criança interior, a vida ganhou um novo sentido. Por quê? Porque você se conhece. Você se conhece e não existe mais aquela dor. Sim. Aquele momento, aquela memória, ela já não existe mais. No entanto, que eu pergunto sempre pros meus clientes. Agora, eu falo essa pergunta. Bom, fizemos esse movimento, agora abra seus olhos. E a pessoa chora, porque é muito bonito você ver sua criança rir pra você. É libertador. E aí eu falo assim, agora volta e lembra daquele momento de novo. Aí a pessoa vai lá e lembra. O que você sente? É igual ou diferente? A pessoa sempre me fala, Rafa, nossa, eu não sinto mais aquela dor. Pronto. Nesse momento, você pegou sua criança interior e deu o amor que aquele momento ela precisou. Então, isso é o famoso também cuidar das suas sombras. Sim. Cuidar da sua criança interior é a mesma coisa de eu falar pra você, cuide das suas sombras. Olhar pra sua criança interior é a mesma coisa de eu falar pra você, olha pras suas sombras. E tira das sombras e traz pra luz. O que é trazer pra luz? Trazer pro amor. A luz é o amor. Jesus já falou isso. Sim. Gente, é isso. 8h35. Olha como passa esse tempo. Meu Deus. Vamos fazer o seguinte. Vamos falar do Elderly. E aí a gente vai pro intervalo e na volta a gente já faz o tarô? Vambora. Podemos, Rafa? Podemos. Então vamos lá. 8h35, quero falar do Elderly. Elderly, Centro de Promoção de Envelhecimento Saudável, com atendimento a pacientes e familiares aí de pessoas com doença de Alzheimer. Tem avaliação de memória, tem oficina de memória, avaliação biopsicossocial, cursos de informática e de como utilizar o smartphone, tem atividade física personalizada, indicação e curso de formação para cuidadores de idosos, feridas, curativos, primeiros socorros. Tudo isso na Rua Sergipe, 736, na Vila Cláudia. Elderly é o Centro de Promoção de Envelhecimento Saudável da doutora Débora Lee. Então você pode confiar, pode conhecer também 3441-3494. Esse é o telefone fixo e tem também o WhatsApp para você, 987406077. 987406077. Lembrando que tem atendimento com hora marcada. Elderly, Centro de Promoção de Envelhecimento Saudável, esperando por você. Debite Salve da Educadora. 8h36, nós vamos direto pro intervalo comercial e a gente volta já falando aí sobre o tarô terapêutico, abrindo o tarô, e você pode mandar aqui as suas perguntas, 992225124. Em todas as plataformas. Na Educadora, Programa de Mulher.